Olá, amigos e amigas, sou a professora Luciana Sávio e vim aqui hoje para fazer algumas denúncias, para trazer algumas informações a respeito de pessoas com deficiência, a respeito das deficiências, né? A respeito dos familiares das pessoas com deficiência. Por que eu foco nessa questão da pessoa com deficiência? Porque hoje não se deve mais falar deficiente. Porque ter uma deficiência não significa que a pessoa seja deficiente. O termo ser deficiente, ele é muito pejorativo, ele é muito generalizado. Ele diz que uma pessoa não é capaz. E isso não é verdade. Às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas vive uma vida normal. Muitas vezes essa deficiência, ela é suplantada pelas eficiências. Às vezes essa deficiência, embora diagnosticada, ela não aparece no dia a dia da pessoa. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa tem uma deficiência auditiva, mas ela consegue fazer uma leitura labial, ela consegue conviver na sociedade perfeitamente. Então, por isso que não se diz mais deficiente, não se deve usar esse termo, tá? Não é um termo que expressa de fato as características dessas pessoas, ok? Existem outros termos também que são importantes de todas as pessoas saberem para poderem conviver melhor, não só nesses grupos de pessoas com deficiência, mas também na sociedade como um todo. Por um exemplo, o que vem a ser uma sala de recursos, né? Uma sala de recursos, como o próprio nome diz, é uma sala de aula onde existem recursos suficientes, ou pelo menos deve existir recursos suficientes para que essa pessoa que frequente a sala de recursos possa conviver, possa frequentar uma sala de aula regular normalmente, tá? Então essa sala de recursos ela existe para eliminar ou minimizar algumas barreiras que possam dificultar o aprendizado dessa pessoa, dessa criança, numa sala de aula regular. Então, olha a diferença. A sala de aula regular é aquela sala normal, né, que o aluno frequenta. E a sala de recursos é esse espaço que o aluno frequenta, criança ou adolescente, fora do seu período de aula, né? Ele vem no contraturno, ou seja, se ele estuda de manhã, ele frequenta essa sala de recurso à tarde. Se ele estuda à tarde, ele frequenta essa sala de recurso de manhã. Muito bem. Essa sala de recursos, ela é obrigatória? Não. Ela é apenas um direito que o aluno tem e ela deve ser frequentada quando houver, de fato, necessidade. Mas quando que há essa necessidade? Quando, após uma avaliação criteriosa, fica definido que essa pessoa precisa dessa sala de recursos. Como é que é feita essa avaliação? Quem faz essa avaliação? Essa avaliação é feita em conjunto com o professor especializado. Veja bem, não é professor especialista, é um professor especializado que fez uma especialização em deficiências. É o meu caso, por exemplo, né, que eu trabalho em sala de recursos, né? Também é feita pelo professor da sala regular, que é o professor ou os professores dos seus filhos, quando ele já está no Fundamental 2, que ele tem várias disciplinas, são vários professores que fazem. E também a família, que fornece informações importantes para que essa avaliação seja realmente fidedigna, que ela reflita realmente a verdadeira situação desse aluno, certo? Então, ela é uma avaliação conjunta e desse conjunto de informações, de reflexões, né, resulta, né, uma necessidade ou não do aluno frequentar a sala de recursos. Em muitos casos, esses alunos não precisam frequentar a sala de recursos simplesmente porque não são identificadas barreiras que dificultem ou impeçam a frequência dele na sala regular. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, muitas vezes uma deficiência intelectual ou um autismo é apontado, mas isso não impede
em nada do aluno aprender normalmente, conviver normalmente com os outros alunos da sala regular. Entendeu? Então, nem todo aluno deve frequentar a sala de recurso. Muito pelo contrário. Essa sala de recurso ela deve ser destinada apenas àqueles que precisam, né? Por quê? Porque se todo mundo frequentar a sala de recursos, o que vai acontecer? Vai ter alunos que vai frequentar desnecessariamente, ou seja, não vai haver nenhum resultado, muito pelo contrário, só vai preencher o tempo daquele professor que poderia se dedicar com mais afinco, com mais a dedicação mesmo, àquele aluno que realmente precisa. Sem contar que eu já disse isso algumas vezes e já vivenciei isso com pessoas próximas a mim, que a frequência em sala de recursos, ela infelizmente cria um estigma, ela cria um certo preconceito, ela gera um preconceito. Ah, aquele aluninho frequenta a sala de recursos, o que não deve acontecer, mas às vezes acontece. Então vamos deixar a sala de recursos apenas para aqueles que precisam. Ela não é obrigatória, ok? O aluno, para frequentar a sala de recursos, ele precisa de um laudo, ele precisa de uma avaliação? Às vezes sim, às vezes não. Tem prefeituras que restringem a frequência na sala de recursos apenas para aqueles que possuem laudo ou avaliação. Por que eu estou diferenciando laudo e avaliação? Porque laudo é aquele que é feito pelo médico, neurologista, psiquiatra. E a avaliação psicológica é aquela que é feita pela psicóloga, onde se define se esse aluno tem ou não alguma deficiência intelectual. Porque são diversas as deficiências que podem acontecer, né, que impeçam esse aluno de frequentar a sala regular, ok? Então, muitas prefeituras adotam esse parâmetro, apenas o aluno com laudo, mas lembrando que a legislação ela não impede que alunos com uma dificuldade severa de aprendizagem não laudados frequentem a sala de recursos. O que não pode acontecer é o aluno que não tem barreiras apontadas, tá? Frequentar a sala de recursos. Não é necessário. É preciso que as prefeituras, e eu trabalho numa prefeitura, é preciso que essas prefeituras divulguem, que o professor especializado divulgue, né? Que não é obrigatório e que seja feita essa avaliação conjunta para que realmente se defina se esse aluno vai precisar ou não da sala de recursos, ok? Então você pai, você é responsável por alunos com alguma deficiência, verifique primeiro, viu? Se é necessário a frequência em sala de recursos, até porque esse aluno tem que vir no contraturno, ele tem que vir acompanhado do pai, de um responsável, isso já gera às vezes, né, algum desconforto na família, né, que é obrigar a sair, às vezes vem de ônibus, não tem dinheiro para pagar passagem, nem sempre o transporte é garantido, né, nesse contraturno. Então, assim, prestem bastante atenção e verifiquem, tá? É muito importante isso para que o professor não fique realmente. Tem alunos, por exemplo, que eu recebo na minha sala de recursos, muitas vezes que não precisam, né? A gente não deve deixar isso acontecer, mas às vezes acontece. E esse aluno simplesmente fica ali sem necessidade. É como você dar um remédio para baixar a febre de alguém que não está com febre, né? Isso, a longo prazo, pode até gerar problemas maiores, ok? Então, fica aí a dica, tá? Para que vocês procurem o professor, né? Tanto especializado quanto da sala de recursos, procure o diretor da sua escola, verifiquem realmente se é necessária essa frequência em sala de recursos, ok? Muito obrigada a todos.